Olha, normalmente, quando termina um jogo do Dragão, eu não perco muito tempo pra vir e gravar a análise pra vocês. Assim que termina o jogo, eu já ligo a câmera e já começo a gravar. Até pra não me influenciar por outros analistas, outros comentaristas, e não me deixar levar por algum sentimento ou pensamento, né, que possa alterar a minha visão que eu tive do jogo assim que ele termina. Só que esse jogo de hoje, eu não poderia simplesmente ligar a câmera e gravar imediatamente, porque ele exige um pouco de cautela, tá? Primeiro, eu falo com duas torcidas que me acompanham muito aqui no canal. Obviamente o Dragão, que é o time que eu torço, e o Goiás, que é um time que eu faço as análises de forma imparcial. Sendo assim, esse vídeo, como os outros vídeos que eu faço dos times rivais do Dragão, vai ser completamente imparcial. Eu sei, vocês podem tentar pensar que eu posso ter um viés pra falar bem do Dragão ou querer criticar alguma coisa do Goiás pela minha torcida que é declarada, mas quem me acompanha, quem assiste os meus vídeos, sabe que eu não tenho a menor intenção neles de puxar saco pro meu lado. Nunca fui isso, e quando eu falo algum elogio ou faço alguma crítica em prol do Dragão, é porque eu acredito que há razão pra isso. Tá? Então, que fique bem claro, eu sei que muita gente vai querer que eu fale sobre o cartão do Tadeu, sobre a capacidade que o Atlético teve de tomar uma virada, sobre o pênalti, e eu vou falar de tudo que rolou no jogo, mas eu vou falar com um viés absolutamente imparcial, como sempre. E eu peço que você fique até o final, porque se você interromper o vídeo no meio, talvez você perca a conclusão, e aí você possa perder a linha de raciocínio. E pode achar que eu tô enviesando para um lado ou para o outro. E aí seria injusto a crítica. Então eu peço que você assista até o fim. Esse jogo era um divisor de águas para ambos os lados. O Goiás, que é uma equipe que vem sofrendo há muitos anos nos clássicos, tanto diante do Atlético quanto diante do Vila e até diante do Goiânia, né? Vem tendo alguns problemas aí nos últimos anos. Mas, atualmente, o Goiás é o líder isolado da Série B. E é treinado por um técnico que no ano passado, por muitíssimo pouco, não conseguiu acesso com o Esmeraldino, que é o Wagner Mancini. Além disso, o Goiás tem um funcionamento tático muito claro. É um time que joga buscando a transição rápida na velocidade ou do Pedrinho ou do jogador que estiver do lado direito, seja o Jajá ou o Wellington Matheus. E usa o Anselmo Ramon como uma referência, não apenas como um centroavante. Mesmo que em alguns jogos o Goiás não tenha uma brilhante exibição, a confiança que os jogadores têm no momento do time e talvez até no treinador e principalmente a confiança que eles têm no goleiro que eles têm, que é o Tadeu, que inclusive por muitos é chamado de Tadeus, né, na brincadeira, cara, isso mexe com o brilho do time e justifica a forma como o Goiás vem jogando. Do outro lado, o time da casa, o Atlético, que no momento sofre com uma crise que vem desde o ano passado. O Atlético começou o ano de 2024, sim, tô falando de 2024, sendo campeão goiano, tricampeão por sinal, mas sofrendo no Campeonato Brasileiro. Uma primeira partida onde ele foi prejudicado e mexeu demais com o psicológico do time. De lá pra cá foram horrendas escolhas e opções feitas pela diretoria, por comissão técnica, por todo mundo. O Atlético, ano passado, chegou a se rebaixar, e eu coloco isso meio que entre aspas, porque foram palavras do presidente, no meio do ano. Em junho de 2024, o Atlético já se considerava um time rebaixado por seu presidente. O ano de 2025 começou e foi uma derrocada geral. O Atlético começou a montagem de seu elenco no meio do Campeonato Goiano, ou seja, estava trocando o pneu com o carro em movimento. Fez um Campeonato Goiano bem abaixo do que se esperava de um tricampeão, né, que vinha ali do ano anterior. Não chegou nem na final, foi eliminado pelo Anápolis e muito que justamente. Na Copa do Brasil foi eliminado por um time de Série C, com todo respeito ao Retrô, mas foi eliminado por um time de Série C e não convence em nenhuma das partidas que joga. O Atlético jogou o primeiro jogo contra o Atlético e mesmo ganhando por 4-2, sofreu naquele jogo diante de uma equipe que hoje amarga a zona de rebaixamento. Lembrando que é sempre com todo respeito às equipes às quais eu estou falando.
Desta forma, o Atlético lá embaixo, olhando para a zona de rebaixamento, e o Goiás, líder da competição, eles chegam a campo com essas escalações que vocês estão vendo aí na tela. E olha, olhando o Atlético, que tem nessa temporada já o quarto técnico, somando com os auxiliares, né? Somando com o auxiliar, chega ao quarto técnico na temporada. E que nessa partida, treinado pelo seu atual técnico Fábio Matias, troca muitas peças. Se esperava que fosse um time que tivesse mais problemas para criar jogadas. Se esperava um time mais bagunçado, segunda partida sob o comando do atual técnico, com a moral muito baixa por conta das últimas derrotas, dos últimos resultados. E obviamente se esperava um Goiás pomposo, né, muito confiante, vindo para cima, controlando as ações. Mas não foi isso que aconteceu, a princípio. O Atlético começou o seu jogo em casa com uma torcida esfuziante, uma torcida lotando o seu estádio, que foram por uma promoção que está sendo feita, que é uma boa promoção na minha opinião, e devia ser preço padrão, tá? R$10 pra entrar com a camisa do time, R$20 a inteira. Isso pra mim tinha que ser preço padrão de tudo quanto é jogo de futebol, tá? Na minha humilde opinião. Porque futebol é um esporte popular, então preço tem que ser popular. Ponto. O Atlético começou o jogo de forma bastante agressiva, jogando pelo lado direito, usando bastante as costas do William Lepo, que deixava espaços por ali, e tendo uma postura de formação tática muito interessante. As duas linhas frontais, a linha de meio de campo e a linha de ataque, ficavam relativamente próximas, permitindo com que a defesa ficasse mais guarnecida quando houvesse a roubada de bola. Sempre que o Goiás pegava a bola, normalmente ela passava pelos pés do Rafael Gava. Só que quando ela chegava nos pés do Rafael Gava, ele estava isolado, já que o meio de campo estava muito contido e ele tinha apenas a defesa do Atlético à frente, formando uma linha de 4. Então ficava muito complicado para o Goiás criar as jogadas. Taticamente, o Atlético estava bem. E nessa postura de ir mais agressivamente ao ataque, de buscar as jogadas pelo lado direito com o Martínez, Federico Martínez, né, no caso, e tentando realmente criar as jogadas, conseguiu um escanteio, e nesse escanteio a bola é alçada na área, o Alex cabeceia e ela resvala, se não me engano, no Antony. Coitado do Antony, né? E acabou entrando no gol. E 1-0 para o Atlético, um excelente começo de jogo. Um começo que a gente, torcedor do Atlético, espera muito. E claro, o torcedor do Goiás começou a se assustar com aquilo, porque depois do primeiro gol, o Atlético seguiu melhor na partida, e inclusive causando muitos erros de passe do Goiás. O Goiás estava tendo dificuldades de criação pela postura tática que o Atlético se pôs. Mas aí, entra em campo duas peças. A primeira, o técnico Wagner Mancini. Ele percebeu o que estava acontecendo, ele recuou mais o Rafael Gava, adiantou seus dois pontas e evitou que o Atlético fechasse muito o meio de campo, já que ele abriu o time para que o Goiás pudesse tabelar pelas laterais. E isso deu um pouquinho de amplitude para o Goiás. Mesmo assim, o Atlético estava bem postado na defesa, apesar de que havia um buraco entre a linha final de marcação dos dois zagueiros e os laterais nas pontas. Tanto o Juan quanto o Conrado deixavam espaços em suas costas, que aí o Goiás começou a explorar. Numa dessas jogadas, uma bola que resvala exatamente no jogador do Atlético, a bola corre para a lateral, é feito o cruzamento e olha a inteligência do jogador experiente. O Anselmo Ramon, percebendo a marcação do Alex, a marcação inclusive afobada do Alex, que não estava olhando para o zagueiro, estava olhando apenas para a bola, o Anselmo Ramon recua um passo. No que ele recua um passo, ele fica absolutamente livre, porque o Juan ainda vinha correndo para tentar fazer a cobertura. O espaço estava lá deixado para que o Goiás pudesse receber a bola com liberdade. O Anselmo Ramon recebe e finaliza a gol. No Lucas Barreto. Lucas Barreto que entrou no lugar do Vladimir por ele ter sentido uma lesão ali no aquecimento, né? O Vladimir se machucou, foi substituído pelo Lucas Barreto. Primeiro jogo dele, né, com a camisa do Atlético profissionalmente ali. E ele pega logo a bronca de enfrentar o Goiás. Em alguns lances anteriores, o Lucas Barreto falhou em saídas de bola. Tava tendo dificuldade de sair com os pés. O que eu achei mais erro da zaga do que do goleiro. Porque apesar do goleiro ter que ter essa preparação, o goleiro ter que ter esse treinamento para ter tranquilidade na saída de bola, gente, a zaga tem que entender que esse goleiro está frio. É um goleiro que está começando o trabalho ali em campo profissionalmente. Então você vai ficar tocando a bola para ele na direção do gol.
com a marcação adversária pressionando, cara, chuta pra lateral, dá bicão pra frente, se livra da bola, mas não recua pro goleiro pra que ele não tenha que se livrar da bola de maneira emergencial e acabe cometendo um erro, como ele cometeu em 2 saídas. E isso denigre a confiança do goleiro, isso acaba com a confiança, mesmo com o preparador de goleiros e o técnico tentando animá-lo, isso mexe com o jogador, porque é um momento quente, jogando um clássico. E aí eu volto pro lance do gol. Na hora que o Anselmo Ramon finaliza, a bola vai no canto do Lucas. Só que ele aceita o gol. Não estava preparado. O Lucas, sinceramente, o goleiro não estava preparado para jogar esse jogo. Não consigo nem culpá-lo. Foi frango? Achei frango. Achei que dava para defender. Era uma bola absolutamente defensável. Mas também não posso culpá-lo, porque ele entrou totalmente despreparado ali. Ah, mas o preparador de goleiros tem que preparar os 3 goleiros. Ah, porque o jogador é profissional, tem que estar pronto para entrar. Concordo, mas a gente tem que olhar o lado humano também. O jogador tá iniciando seu trabalho num clássico, num momento delicadíssimo do seu time, onde não pode perder. Pensa no peso que tá na cabeça desses jogadores. Muito complicado, mas volto a repetir, não estou defendendo o erro, estou defendendo o ser humano que tá ali debaixo das traves. Segue-se o jogo. Conforme o 1x0 aconteceu, o Atlético diminuiu seu ritmo, a torcida esfriou pra caramba, vamos combinar, mas eu nem culpo pelo momento que o time vive, não tem como a gente culpar a torcida. O momento é péssimo, e você toma um gol desse, você, cara, desanima. O Goiás cresceu no jogo, o Goiás se tornou mais perigoso, e encaminhava-se para um empate no final do primeiro tempo. Já estava acabando já o primeiro tempo, e parecia que ia ser esse empate mesmo. E aí tivemos o lance do pênalti. Muitos de vocês que viram meus últimos vídeos, inclusive o último vídeo que eu falei do Vila, vocês viram que eu fiz críticas seríssimas ao futebol brasileiro, a como a arbitragem tá lidando com alguns lances, ao VAR principalmente. E muitos de vocês, principalmente torcedores do Atlético, podem estar esperando que eu vá criticar o VAR, ou que eu vá apontar algum tipo de erro que ele cometeu, ou eu vá defender de alguma forma o Atlético falando que não foi pênalti por algum motivo. Mas, sinceramente, eu acho que é a minoria que vai ter esse pensamento. Se você tiver, é direito seu. Mas eu tenho certeza que a grande maioria vai concordar comigo. Foi pênalti e muito claro. O Juan, ele cai, e ele cai em direção à bola e propositalmente, não foi sem querer, gente, não foi sem querer. Ele vai propositalmente em direção à bola com a mão. Ele toca a bola, que evitaria um deslocamento dela para uma direção que o jogador do Goiás poderia até finalizar. Ele toca a bola, e aí ele até faz uma cena ali, escondendo a mão e tal. Não sei se machucou de verdade, mas enfim. Ele tocou a bola declaradamente com a mão. Tocou a bola com a mão, não tem o que se discutir. Cara, um toque de mão assim, absurdamente ridículo. Desnecessário, inacreditável. Isso aconteceu. No momento desse que o Atlético vive, um jogador tem a capacidade de ir com a mão na direção da bola. Eu já vi jogadores, por muito menos, enfiarem a cabeça na bola, com a bola rolando no chão. Vocês sabem. Vocês já viram algum lance assim. E aí, nessa situação que nós estamos, o jogador, em vez de ter a hombridade, a inteligência, de tentar pelo menos se jogar com o corpo, não, ele cai com a mão em cima da bola. Pênalti, claro. Que o juiz foi ao VAR precisar, né, analisar lá no VAR, pra ver. E aí, nós fomos para a cobrança de pênalti do Tadeu. Tadeu que não tinha aparecido muito, tá, no jogo. Até então, o Atlético finalizava ou pra fora, ou assim, a cabeçada teve um gol que foi anulado, inclusive, né, antes dos gols do Goiás, teve um segundo gol do Atlético anulado, corretamente, estava impedido o Sandro Lima, pouquíssimo impedido, mas estava. Foi um lance corretamente anulado pela arbitragem, as linhas foram muito bem traçadas, não tem o que se questionar sobre o assunto. E aí, o Tadeu vai pra cobrança, ele bate muito bem, desloca o Lucas Barreto tranquilamente. E ele sai beijando o escudo e meio que apontando o escudo do Goiás na direção da torcida. Muitos torcedores se sentiram ofendidos por isso, tá? E eu não vou criticar você que se sentiu ofendido por esse lance. Também não vou entrar aqui no pormenor de criticar os jogadores do Atlético que foram tirar satisfação com o Tadeu. Já vi jogador tirar satisfação por muito menos. É um clássico, tá todo mundo de cabeça quente. Mas, cara, no frigir dos ovos, o que o Tadeu fez exclusivamente foi beijar o escudo. Ele não fez apontamento pra ninguém, ele não xingou ninguém, ele saiu correndo beijando o escudo. Gerou uma confusão ali, mas o juiz deu um cartão amarelo para o Tadeu.
E vocês vão me perdoar, vocês torcedores do Atlético, eu sei que tem muita gente que detesta o Tadeu, e assim, até talvez com uma certa razão, pela questão da rivalidade, isso acontece no futebol, é natural, e assim, não vou entrar nesse mérito, mas não tem como você defender esse cartão amarelo. Imagina o contrário, e você vai achar justo? Aconteceu isso recentemente com o Vila Nova. O Elias foi comemorar com o seu time, com seus companheiros, colocou a mão no rosto assim, o juiz deu um cartão pra ele, se não me engano ele foi até expulso, se eu não me engano, por conta dessa provocação que já tinha cartão, se eu não me engano foi isso, tá? Não me lembro muito bem. Mas cara, tá ficando extremamente chato. Nem comemorar gol o cara pode. Se der confusão, quem se meteu na confusão, quem tentou buscar briga, que seja punido. Ah, mas o Tadeu foi lá e provocou. O Tadeu não tirou satisfação com ninguém. Ele saiu desviando dos jogadores do Atlético e foi embora, voltando pro rumo dos seus companheiros e de sua meta, do seu gol. Tadeu não discutiu com ninguém, não. Quem foi discutir foi os jogadores do Atlético. E não teve, em momento nenhum, pelo menos não que eu tenha visto, algum tipo de agressão ao Tadeu para que algum jogador do Atlético tomasse cartão amarelo. E também não teve nada do lado do Tadeu. Ele só comemorou o gol. Ah, mas eu me senti provocado. Você se sentiu é uma coisa. A provocação ter sido factual é outra. Não houve nenhum movimento, nenhuma ação do Tadeu que pudesse justificar um cartão amarelo. É absolutamente ridículo esse tipo de cartão. Repito, mais uma vez, o Atlético tem todo o direito de se sentir nervoso com a situação, os jogadores têm todo o direito de se sentir provocados. O sentimento é justo, tudo bem. Agora, a punição do jogador por conta disso é que é absolutamente injusta. Isso é você querer ser autoritário, juiz, tá? Querer ser autoritário ao limite, ultrapassando-o, transformando o futebol numa coisa chata, numa coisa irritante. E isso eu nunca vou defender, mesmo que seja acontecido com um rival. Não vou defender, vocês sabem muito bem, minha imparcialidade não me permite passar pano pra esse tipo de coisa. Pra mim, esse cartão é ridículo. E se essa regra não for revista, o futebol vai ficar cada vez mais ridículo. Dito isso, 2-1 para o Goiás de virada dentro do Ascioli. Falar que o Atlético fez um primeiro tempo bom é exagerar demais, é forçar a barra. Mas ele dominou o jogo, ele estava controlando o jogo. O Goiás não fez praticamente nada. Nada. E mesmo assim, o Goiás estava ganhando o jogo. Por quê? Porque o Goiás estava jogando com consciência. Não tem peso como o Atlético, que tá quase no Z4. Não tem esse peso. O Goiás poderia talvez até perder o jogo. Seria ruim por ser um clássico, seria complicado, mas no frigir dos ovos não ia pesar tanto quanto numa derrota do Atlético. E era o Atlético que estava perdendo. O segundo tempo começou, o Atlético fez algumas mudanças, né, no decorrer do segundo tempo, e o Atlético criou inúmeras chances de gol. Foram pelo menos, assim, minhas contas, tá, do segundo tempo, foram 5 chances claras e manifestas que o Atlético criou. 2 finalizações que o Tadeu fez defesaças, utilizando falhas do Antony, que era, sinceramente, assim, é um jogador da base, né, um jogador ali que tava estreando ali como titular, mas fez uma partida bem ruim. O Mancini foi muito inteligente de substituí-lo, inclusive. E nas 2 chegadas, utilizando falhas do Antony, o Tadeu fez defesaças. Uma da finalização do Martínez, que foi um jogador muito voluntarioso, um dos jogadores que mais participaram, né, do jogo do Dragão. Falhou pra caramba, errou o gol, tudo bem, errou, mas ele tava se entregando no jogo, tava participando, tava buscando o jogo. E a outra finalização do Haldney, que eu já critiquei pra caramba, mas que hoje também fazia um bom jogo. Era um jogador que tava seguro no meio de campo. Mas o Atlético ainda estava perdendo, e com 2 belas defesas do Tadeu, que estava fazendo uma noite magnífica até então. Nem precisava do resto. Só que aí, o Marcelinho, que nesse jogo errou tudo, absolutamente tudo que ele tentou, ele errou, perdeu mais um gol chutando por cima. Depois, teve uma finalização perigosíssima de cabeça do Alejo Cruz, que havia entrado no segundo tempo, uma finalização nas costas do lateral do Goiás, e pegou a defesa totalmente de surpresa. O Tadeu fez uma outra defesaça, e por fim, a defesa do jogo, na minha opinião. Foi, pra mim, uma das defesas do campeonato, tá? E que coroou a noite do Tadeus. Pro torcedor do Goiás, eu admito, cara, é o Tadeus.
O que ele fez essa noite é absurdo. Uma finalização numa bola aérea alçada na área do Goiás, o Romão finaliza, depois de uma cabeçada vindo do lado direito, o Tadeu já faz uma bela defesa, na sequência, a bola meio que vai rolando entre o Romão, entre o próprio Tadeu, e ela vai parar na linha. O Tadeu consegue fazer a bola rolar na linha, ela toca ainda na trave, e depois ele tira com os pés. Uma defesa inacreditável. Eu não achei que aquela bola tinha sido defendida, eu achei que era gol. Eu achei que tava errado o placar, por não estar aparecendo o tento do Atlético. Era empate, cara. Era o empate. E o Tadeu fez uma defesa absurda. Absurda. E aí, com todos esses lances criados pelo Atlético, que realmente, no segundo tempo, dominou o jogo e fez empilhou chances perdidas, o Goiás, com um goleiro de Série A que é o Tadeu, conseguiu manter o placar a seu favor. Venceu, se isola mais ainda na liderança aos seus 23 pontos e, de quebra, tira um bom tabu que vinha aí há muito tempo. Goiás não conseguia vencer o Atlético em clássicos. Não faço ideia da última vitória do Goiás em clássico diante do Atlético, não me lembro. Já tem um bom tempo, tá? Mas, cara, derruba esse tabu, vence o Atlético no Ascioli. Detalhe, o Atlético que esse ano perdeu pro Vila Nova também no Ascioli, né, no começo do ano. Consegue bater o Dragão, se isolando na liderança da Série B. Tira um caminhão das costas com relação à questão de clássico. Dragão, que tá lá perto do Z4, caminhando a passos largos para uma Série C. Agora, vamos ser justos. Existe melhora no Dragão com a chegada do Fábio Matias? Factualmente, existe. Não é à toa que o Atlético conseguiu controlar e criar várias chances durante o jogo. E chances reais de gol, que foram evitadas pelo ótimo goleiro que o Goiás tem. Não tem como negar que o Atlético está mais taticamente bem postado em campo, mas ainda existem falhas defensivas, como a do primeiro gol, onde os jogadores mais olhavam para a bola do que para os adversários e se deixaram dominar pelo ataque do Goiás, que conseguiu tocar uma bola no meio da área sem marcação nenhuma para o seu centroavante principal, Anselmo Ramon. Isso é uma falha absurda, isso é uma falha grotesca. Claro que tem mérito do próprio Goiás, mas é uma falha bizonha. Então, existe sim uma melhora, existe sim alguma coisa que o Atlético pode se apegar, mas perder um clássico desses, da forma como foi, com o Tadeu tendo uma noite apoteótica no próprio Ascioli, pro torcedor do Dragão, que foi ao estádio, que lotou o estádio, que foi apoiar o time, cara, é frustrante, desesperador, desanimador. Eu estou sem palavras, eu não sei mais o que dizer a respeito do Atlético. E às vezes é isso que a gente acaba passando. A gente fica sem saber mais o que falar sobre o Atlético. O que o Atlético tem que fazer mais? Não sei. Contratar, como já foi em outros anos? Vai resolver? Não sei. Esse ano, as contratações foram tão bizonhas, feitas de forma tão atabalhoada, tão nas coxas, que não tenho esperança que no meio do ano a gente vai conseguir melhorar o elenco com base em contratações. Eu nem vejo movimentação para isso. Não tenho visto o Atlético se mover em busca de contratações. Não tô escutando nenhum rumor de contratação. Não tô escutando nada. Para mim o Atlético tá parado. O Goiás já tá trazendo Benítez, já vai ter a volta do Wesley Garcia. E o Atlético vai ter o quê? O que o Atlético vai fazer? Qual que é a saída do Atlético? Qual que é o jogador que tá em viés de contratação? Qual que é o jogador que tá voltando e vai se recuperar e vai ser um jogador que vai fazer diferença pro Atlético? Nenhum. Que eu me lembro, nenhum. Se você souber, coloca aí nos comentários. Se você tiver alguma solução pro Atlético, deixa aí nos comentários. Eu sei que hoje a gente olha pro Atlético com essa derrota num clássico e a gente não vê nada de positivo. A gente quer se enfiar num buraco e não sair de lá. Porque é uma derrota pro torcedor do Dragão muito vexatória. Muito vexatória. Principalmente nos vieses de crueldade que foi com o Tadeu, né? Não tem como a gente falar que tá tudo bem. A gente vê o Tadeu comemorando daquele jeito e a gente fica puto como torcedor. Mas ele tem todo o direito, porque ele tá no comando, literalmente, porque ele é o capitão, de uma das melhores equipes da Série B. E que lidera com justiça a competição. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários
que você achou dessa apresentação do Atlético, vitória do Goiás? Você, torcedor esmeraldino, o que tá achando da campanha? O que você tá achando aí do seu time? Mesmo o Goiás não tendo feito um grande jogo, porque a verdade é que não fez um grande jogo nessa partida. Mas o que você achou? O que você tá achando? Os 3 pontos é o que importa, mas ganhou o jogo, né? E aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você, torcedor do Dragão, e aí? O que a gente faz? O que o torcedor faz? O que a diretoria faz? O que o Adson Batista faz pra melhorar? Qual que é a solução do Dragão? Vamos cair pra Série C mesmo? Vamos brigar contra o rebaixamento nessa Série B? Vamos fazer igual foi no Goiano e na Copa do Brasil? Vamos ser um fracasso? E aí, como é que vai ser? Qual que é a solução pro Atlético Clube Goianiense? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. A análise desse vídeo, a análise do jogo, continua com a sua opinião aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço que clique no botão Hypar, que ajuda muito o canal, fortalece o trabalho, ajuda no engajamento. E se torne membro, para você poder trocar ideias sobre esse jogo e tudo que você quiser conversar de futebol no Gather Futebol Clube. É a partir de apenas R$ 1,99. E você, além de ajudar o canal, tem todos os benefícios do grupo de membros do Gather. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.